Eu me chamo Álvaro e eu me lembro que no ano de 1982 eu estava trabalhando na cidade de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro. Eu sempre trabalhei com construção civil e naquele ano eu estava nessa cidade junto com alguns companheiros e a gente ficava num alojamento. Junto conosco também havia o Arlindo e o Arlindo bebia demais. Não que os outros não bebessem bebida alcoólica, não gostassem de tomar a sua cachaçinha no final da tarde, depois que terminava o serviço, todos bebiam. Mas o Arlindo gostava de beber um pouco mais. E ele tinha um péssimo costume de pegar bebida quando ele encontrava em despacho, assim na encruzilhada. A gente sempre aconselhava ele para parar de fazer aquilo. Mas o Arlindo não dava ouvido pra gente, não. Ele sempre bebia, ele sempre falava: se eu encontrar, eu bebo mesmo, não tenho medo de nada e nada me faz mal. E ele vivia dessa forma, ninguém fazia ele mudar de ideia. Numa certa noite, nós estávamos dormindo e o Arlindo ainda não tinha chegado em casa. Nós terminamos o trabalho um pouco mais cedo naquele dia. O Arlindo foi para um bar e os outros, junto comigo, voltamos lá para o alojamento, que era a nossa casa. Tomamos o nosso banho, jantamos e já fomos dormir. Estávamos todos cansados. A gente havia batido uma laje muito grande naquele dia e o cansaço pegou todo mundo. Mas o Arlindo decidiu ir para o bar e lá ele ficou até tarde da noite, bebendo com outras pessoas. No caminho de volta, era um final de semana, uma sexta-feira, e naquela noite ele encontrou uma macumba no caminho que ia até o alojamento onde a gente estava dormindo, onde a gente estava ficando durante o trabalho ali naquela cidade. E naquela macumba havia 1 litro de cachaça. O Arlindo já tinha bebido bastante, não tinha necessidade nenhuma dele pegar mais um pouco daquela bebida alcoólica que estava ali em oferecimento para algum espírito. Mas como eu disse, o Arlindo tinha esse péssimo costume de pegar a bebida ou qualquer outra coisa das oferendas que eram deixadas nas encruzilhadas. E naquela noite não foi diferente. Ele pegou mesmo aquela garrafa de pinga e levou com ele, levou consigo até o alojamento. Quando ele chegou onde nós estávamos, ele acabou fazendo barulho, porque ele estava bem embriagado já. Ele tinha bebido muito naquele dia, naquele final de tarde, e ele chegou muito bêbado lá no alojamento, derrubando coisas, batendo porta. Então eu acordei, os outros também acordaram, né? Não era possível continuar dormindo com a barulheira que o Arlindo estava fazendo. Eu me lembro que nem banho ele tomou. Ele seguiu lá pro quarto, onde a gente estava nas beliches, e acabou se deitando sujo mesmo. E em poucos minutos ali ele já estava roncando alto, incomodando até os outros que estavam ali perto. Ele deixou a luz acesa. Depois de alguns minutos, quando ele já estava dormindo, e eu estava tentando dormir também, eu e mais um amigo nosso, o Carlos, que também ainda estava acordado, ele ainda até comentou comigo: hoje ele exagerou, hein? Ele chegou bem bêbado mesmo. O Arlindo caprichou mesmo hoje na bebedeira. E parece que ele trouxe aí uma garrafa, tá embaixo aí da cama dele. Além de ter bebido lá no bar, ele trouxe mais um pouco para casa. Mas tudo bem. Ele deitou, dormiu, chegou bem aqui no alojamento. Vamos tentar dormir também. Eu me levantei e fui até o interruptor da lâmpada para apagar a luz e voltei a deitar novamente. Pela janela da sala estava entrando a luz do poste da rua. E nós vimos quando o gato, que vivia ali conosco, entrou no nosso quarto também e ficou parado na porta. A luz do poste da rua entrava pela janela da sala. E nós vimos quando um gato, que vivia rodeando ali o alojamento, porque a gente dava resto de comida para ele, e ele ficava ali conosco. Era de algum vizinho, mas ele vivia com a gente, ele gostava de ficar ali ao nosso lado, porque ele sempre ganhava um alimento de um pouco de comida do outro, e assim ele fez amizade com a gente, e ele gostava de ficar ali no alojamento também. Olhando na porta da entrada do nosso quarto, eu vi o gato se aproximando. Ele chegou até a porta e parou.
parece que alguma coisa o assustou. De repente ele começou a ficar arrepiado. Sabe quando o gato assim encontra um cachorro e fica assustado e arrepia todo o pelo do corpo, levanta o rabo, fica arrepiado também e começa a fazer ruído, miando alto, como se quisesse atacar o cachorro, mas não tinha cachorro ali dentro. Então alguma coisa ali estava assustando aquele animalzinho. Ele ficou parado ali na porta alguns minutos, sempre da mesma forma, em posição de ataque. Parecia que ele queria atacar alguma coisa ou estava querendo se defender. Logo ele saiu correndo, foi lá para a cozinha, derrubou até algumas vasilhas e acabou encontrando alguma brecha e foi embora lá para fora. O Carlos me chamou baixinho e disse: Álvaro, tá acordado, Álvaro? E eu respondi: sim, Carlos, estou acordado, o que foi? Daí então ele me disse: tem alguma coisa estranha aqui no quarto. Tem alguma coisa esquisita aqui. Está ouvindo algum barulho? Está ouvindo algum ruído, Álvaro? Eu parei um pouco, fiquei escutando. Falei para ele: não estou ouvindo. Eu vi o gato parado na porta, ele estava fazendo ruído, estava miando. Daí o Carlos me respondeu: mas eu também vi o gato. Ele estava muito assustado mesmo. Alguma coisa o estava incomodando. Ele não quis nem entrar aqui no quarto, saiu correndo e derrubou coisas, algumas vasilhas lá na cozinha. Eu respondi pro Carlos: é verdade. Enquanto a gente estava conversando, nós começamos a ouvir algum gemido embaixo da cama do Arlindo. E um gemido assim de uma pessoa que parece que estava sendo esganada, estava sofrendo com alguma coisa, não sei explicar direito. Era um gemido assim muito perturbador. Alguma coisa não estava bem. Até nós achamos que era o Arlindo, que por estar muito bêbado, que estava gemendo daquele jeito. Mas não era. Aquele gemido estava vindo debaixo da cama. O Carlos disse: está ouvindo? Você ouviu? Você ouviu, Álvaro? Ouviu esse gemido? Ouviu esse ruído? Falei: calma, Carlos, calma, eu ouvi também. Eu vou levantar para acender a luz para ver o que tem embaixo da cama. Talvez seja isso que assustou o gato e por isso o gato saiu correndo daqui do quarto. Antes que eu me levantasse da cama para ir até o interruptor para acender a lâmpada, um vulto saiu debaixo da cama do Arlindo e começou a ficar em pé ali como se fosse uma nuvem de fumaça. E um cheiro de álcool, de cachaça estragada invadiu o quarto. O Carlos deu um pulo da cama e saiu correndo, foi lá para a cozinha. Eu fui atrás dele em seguida, mas ao passar perto do interruptor, eu acendi a lâmpada. E dei um grito: tem gente aqui! Tem alguma coisa estranha aqui no quarto! Tem algum estranho que invadiu a nossa casa! Está aqui dentro! Mas aí eu olhei para trás, com a luz acesa, já não tinha ninguém. Estava só a cama ali, com o Arlindo dormindo. Os nossos amigos que estavam do quarto do lado ouviram o barulho e vieram correndo para ver o que aconteceu. O que foi? O que aconteceu? Aí eu disse para eles que nós ouvimos algum ruído embaixo da cama do Arlindo e que alguma coisa esquisita tinha ali. Eu pensei que tinha entrado alguma pessoa estranha lá dentro. O Carlos também disse: eu ouvi também, eu ouvi barulho. Vamos lá ver. Então nós entramos até perto da cama do Arlindo. Ele estava praticamente desmaiado de tão bêbado que ele estava. E nós olhamos embaixo da cama, só vimos a garrafa de pinga que ele tinha trazido lá da macumba. Mas até o momento a gente não sabia que era uma garrafa de pinga de oferenda. Mas, supondo de que ele passou por algum lugar, encontrou aquela pinga e trouxe para casa. E como o gemido que nós ouvimos estava vindo ali debaixo da cama, não demorou para que a gente suspeitasse que aquela pinga não veio lá do bar onde ele estava e que sim encontrou em algum lugar, em alguma oferenda, alguma macumba, em algumas das encruzilhadas por onde ele passou. O Carlos então disse: Álvaro, vamos pegar essa pinga, vamos levar lá para fora, vamos levar lá na rua. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar essa garrafa de pinga, vamos levar na rua e vamos despejar esse líquido lá na guia e joga fora a garrafa. E assim nós fizemos. Nós pegamos aquela garrafa de pinga, fomos lá para a rua, despejamos a pinga no chão e jogamos a garrafa no container de lixo que estava ali perto. Depois nós voltamos para casa. Entramos e dormimos com a luz acesa. O Carlos não queria que a gente apagasse a lâmpada, então deixei a luz acesa naquela noite.
De manhã, o Arlindo acordou assim, com muita dor de cabeça, com ressaca, e ele estava procurando aquela garrafa de cachaça embaixo da cama dele. Perguntando, vocês pegaram alguma coisa daqui? Vocês pegaram alguma coisa daqui? Então eu conversei com ele. Arlindo, aquela garrafa de cachaça que você trouxe era de alguma oferenda? Ele disse, era sim, era, mas era minha. Alguém pegou. Vocês mexeram aqui, não era para mexer. Era minha aquela cachaça. Eu expliquei para ele o que tinha acontecido. Ele não acreditou na gente e disse que pra gente nunca mais mexer nas coisas dele. Naquele dia ele não conversou mais conosco, nem comigo nem com o Carlos. Ficou o dia todo sem falar com a gente. Só no outro dia que ele voltou a falar conosco novamente. Mas alguma coisa estranha, algum espírito seguiu o Arlindo naquela noite e ficou perto da garrafa de cachaça que ele levou lá para o alojamento onde nós estávamos. Que medo que eu passei. Muito medo mesmo. Nunca mais vi aquilo. Graças a Deus, nunca mais vi uma coisa tão assustadora quanto aquela que nós vimos naquela noite.